Tem a palavra o deputado do Bloco de Esquerda, o José Manuel Pureza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria cumprimentá-la, cumprimentar a equipa que a acompanha. O Bloco de Esquerda não quer assumir posição nesta disputa entre os partidos requerentes e a última intervenção do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, no sentido de apurar se havia mais motins ou alterações da ordem nas prisões durante o período anterior ou durante o atual período. O problema é que os dois têm razão. Os dois têm razão. E a nossa desgraça é que os dois têm razão. E, portanto, convinha, do nosso ponto de vista, que fizéssemos uma abordagem desta matéria que não colocasse, a meu ver, a nosso ver, que não colocasse o centro desta questão na geração desse tipo de desordem ou desse tipo de motins por força da greve dos guardas prisionais. Porque se é certo que a greve ou as greves dos guardas prisionais estão associadas numa relação de causa e efeito à geração das situações que aqui são objeto de análise, a verdade é que essas greves são apenas alimentadoras da explosão de uma degradação que está instalada há muito tempo no sistema prisional. Eu acho que é sobre isso que quem quer fazer uma política responsável deve incidir, deve trabalhar. Na verdade, a dimensão, chamemos-lhe laboral, sindical dos guardas prisionais, deve ser olhada com maior atenção. A Sra. Ministra já nos deu conta de alguns dos aspectos desta negociação, mas que diabo, tem que ser possível, através de todos os instrumentos negociais, de interlocução, de toda a paciência, de toda a capacidade de diálogo, tem que ser possível, evidentemente, atalhar uma situação que tem contornos, conhecidos do ponto de vista do horário de trabalho, das condições de trabalho, e muitos desses elementos são realmente atendíveis e creio que não faltará certamente capacidade de, encontrar uma solução que seja uma solução aceitável para todos, desde logo para a satisfação ou para o cumprimento dos direitos de quem está em ambiente prisional. Mas a crise é muito mais vasta do que isso. E, portanto, o que está a explodir nas prisões portuguesas, o que tem vindo a explodir nas prisões portuguesas, é muito mais do que isto, evidentemente, senão temos um olhar reduzido. A degradação física é aquela que é conhecida, a população prisional, não obstante o conjunto de medidas que foram adotadas e que já permitiu, uma resposta positiva a esse grande desafio, mas o desafio permanece e não pode deixar de ser sublinhado. A desqualificação da prestação de cuidados de saúde, incluindo o acompanhamento psicológico e, acima de tudo, do nosso ponto de vista, o desinvestimento na reinserção social. E, portanto, não podemos, repito, na opinião do Bloco de Esquerda, não podemos falar daquilo que está a acontecer nas prisões portuguesas, destes episódios que são altamente preocupantes e que põem em causa questões absolutamente essenciais de um sistema prisional próprio de um Estado de Direito. Não podemos, repito, na perspectiva do Bloco de Esquerda, dissociar isso, ou melhor, mais do que não podemos dissociar, não podemos deixar de colocar no centro disso a questão da reinserção social. Porque, Sra. Ministra, eu lamento dizer, e creio que certamente até, a expressão que vou utilizar pode não ser a mais aceitável, mas cada vez mais entendo que dizer que em Portugal os fins das penas, ou o fim principal das penas, é a ressocialização e a reinserção social, arrisca-se a ser uma caricatura da realidade. E esse é o nosso problema. E, portanto, tudo aquilo que acontece nas prisões, do ponto de vista de sublevações, desordem, expressão de indignação, raiva, tem tudo a ver com isso. Tudo a ver com isso. Tem a ver com condições físicas, com condição de acompanhamento na saúde, com alimentação, com os problemas dos guardas prisionais e tem a ver com a centralidade ou falta dela da reinserção social no sistema prisional.
Nós hoje temos, Senhora Ministra, a senhora bem o sabe, já temos conversado sobre esse assunto aqui na primeira comissão, mas nunca é demais colocar estas questões. Nós hoje temos um conjunto de profissionais na área da reeducação e da reinserção social que dão certamente o seu melhor, mas que estão francamente desmotivados, com carreiras que estão estagnadas, com uma remuneração muito aquém daquilo que é justo para o tipo de trabalho que lhes é exigido e com um déficit de contratações importantes nessa matéria. O relatório para 10 anos que o Governo aprovou e que nos apresentou prevê um reforço aceitável do corpo de profissionais na área da reinserção social. Cabe perguntar em que ponto é que está a execução desse relatório em matéria de reinserção de profissionais de reeducação e de reinserção social. Cabe perguntar para quando a adoção da carreira única que junte reeducação com reinserção social. Continuamos a ter dissociação. Continuamos a ter dissociação em matéria salarial, que é absolutamente injusta. Trabalho igual, salário igual. Continuamos a ter falta de mobilidade intercarreiras sem procedimento concursal nesta matéria. Senhora Ministra, estou apenas a focar uma das dimensões daquilo que me parece central e que para o Bloco de Esquerda é central. É preciso responder aos desafios laborais dos vários atores envolvidos no sistema prisional, a começar pelos guardas prisionais. Estou certo que o Governo dá o melhor de si, mas tem que dar mais do que o melhor de si para que esta solução se possa encontrar rapidamente, mas nada funcionará. Não haverá solução para o sistema prisional português, mesmo que a questão dos guardas prisionais seja resolvida, mesmo que haja contratações que permitam a aplicação do horário que a lei determina, nada disso funcionará se a questão da reinserção social não for o principal dos desafios. E os profissionais respectivos terem o seu estatuto, as suas condições de trabalho altamente dignificadas, porque eles merecem isso e o sistema prisional no Estado de Direito como o Estado português tem que ser isso. Agradeço, Sr. Ministro. Muito obrigado.